Eu nunca achei que fosse contar isso para alguém, até porque, por muito tempo, eu achava que a errada era eu. Mas tem um momento em que você cansa de guardar, cansa de se culpar. Então, se você estiver ouvindo isso agora, é porque eu finalmente criei coragem. E talvez, no fundo, eu só queira que alguém escute, porque ninguém escutou quando eu precisei. Nem ele, muito menos ela. Eu tinha 28 anos quando conheci o Daniel. Tava saindo de um relacionamento ruim. Sabe aquele tipo de cara que some 2 dias, volta com desculpa e você finge que acredita? Então, eu prometi pra mim mesma que nunca mais ia aceitar migalha. E aí, apareceu ele, o cara perfeito, educado, calmo, atencioso, ouvia tudo que eu falava. Dizia que gostava de mulher decidida, que não era como os outros. E eu, besta, acreditei, porque era tudo que eu queria ouvir. Começamos a namorar rápido. Em menos de 3 meses, ele já passava mais tempo na minha casa do que na dele. E eu estava feliz, de verdade, até minha irmã começar a aparecer demais. A Fernanda, 4 anos mais nova que eu, sempre foi bonita, mais vaidosa, mais explosiva. A gente tinha nossas diferenças, mas éramos próximas. Ela vinha almoçar em casa às vezes. A gente ria, falava besteira. Só que com o tempo, comecei a notar umas coisas, olhares, silêncios. Uma vez cheguei na cozinha e vi os dois conversando baixo. Pararam na hora que me viram. Achei que era coisa da minha cabeça, porque, né? Ninguém em sã consciência faria isso, com a própria irmã. Só que eu não sabia que o que parecia impossível já estava acontecendo, bem debaixo do meu nariz. A primeira vez que ele me fez duvidar de mim mesma foi com uma mensagem. Eu tinha deixado meu celular na sala e fui tomar banho. Quando voltei, ele estava com a cara fechada, olhando o nada. Perguntei o que foi. Ele respirou fundo e disse: "Nada não, só vi uma mensagem estranha no seu celular, mas deixa pra lá." Na hora, meu estômago virou. Fui olhar. Era uma amiga minha falando: "Vamos marcar algo, tô com saudade." Só isso, mas aquilo ficou. O jeito que ele disse, como se eu tivesse feito algo errado. Eu comecei a me explicar, a dizer que era só uma amiga, que a gente quase nem se via mais. E ele sorriu, disse: "Não precisa se justificar. Só me pega de surpresa, sabe?" Tô meio sensível. Foi a primeira vez que eu me calei por ele. Depois disso, ele começou a me fazer sentir insuficiente. Se eu saía com uma amiga: "Você vive reclamando de cansaço, mas tem tempo para elas." Se eu demorava para responder no trabalho: "Se fosse outra pessoa, aposto que você respondia na hora." E aos poucos, eu fui sumindo. Eu parava de sair, parava de falar das minhas coisas, queria evitar briga. E ele dizia que eu estava melhorando, que gostava de mim mais tranquila. Comecei a achar que estava mesmo errada antes, que eu era intensa demais. E ele, sempre calmo, sempre centrado, sempre o adulto da relação. Era fácil se sentir inferior perto dele, mas o pior é que eu achava isso normal. Até que uma noite ele ficou estranho de novo. Tava no sofá, no celular e rindo sozinho. Quando me aproximei, ele guardou rápido demais. Perguntei: "Com quem você tá falando?" Ele respondeu sem olhar: "Com a Fernanda, minha irmã." 11h30 da noite, rindo. E eu engoli aquilo, engoli, porque, sei lá, eu não queria parecer louca. E foi aí que começou o gaslighting. Depois daquela noite, eu comecei a prestar mais atenção. E quanto mais eu prestava atenção, mais desconfortável eu ficava. Mensagens apagadas, silêncios estranhos. Um clima que eu não sabia explicar, mas sentia. Eu cheguei a comentar com ele num tom leve: "Vocês estão conversando bastante ultimamente, né?" E ele riu. Riu. Disse: "Nossa, como você é insegura. É por isso que eu quase não te conto as coisas. Tudo vira paranoia." Ela é sua irmã, pelo amor de Deus. Aquilo me derrubou, porque eu estava tentando só entender. Mas ele virou o jogo.
como sempre. E eu comecei a me afastar da Fernanda. Não porque eu tinha certeza de algo, mas porque me sentia ridícula. E quando a gente se encontrava, eu fingia. Fingia que estava tudo bem. Fingia que não doía ver a forma como ela falava dele, como ria das piadas dele. E pior, ela parou de olhar nos meus olhos. Eu sentia que tinha algo errado. Mas o que eu ia fazer? Acusar os dois sem prova? Então eu fazia o que todo mundo faz nessa situação. Me convencia de que era coisa da minha cabeça. Comecei a me cobrar mais, ser mais carinhosa, tentar agradar. Mas ele parecia sempre distante. Começou a dormir mais tarde, no sofá, passar mais tempo no celular. Se irritava fácil. Um dia, eu me arrumei inteira para sair com ele. Um jantar que ele mesmo sugeriu. E quando eu apareci pronta, ele me olhou e disse: "Você vai com essa roupa?" Eu disse: "Sim, por quê?" Ele respondeu: "Nada não, você que sabe. Só acho que não valoriza muito o que você tem." Eu troquei de roupa e passei o jantar inteiro em silêncio. Ele falava, ria, respondia mensagens. E eu sorria por fora e murchava por dentro. Foi naquela noite que eu pensei, pela primeira vez: será que ele está me traindo? Eu não descobri tudo de uma vez. Foi em pedaços, como se a verdade tivesse vergonha de se mostrar inteira. Começou com uma ligação. Eu estava no trabalho, era uma quarta-feira qualquer. Meu celular tocou, número desconhecido. Atendi. Era a mãe de uma amiga da minha irmã. Estranho, porque eu nem tinha contato com ela. Ela disse: "Olha, desculpa me meter, mas você precisa saber." Eu travei. Ela continuou: "A Fernanda, ela foi vista com o Daniel, no shopping, de mãos dadas." Eu não soube o que dizer. Agradeci. E desliguei. Fiquei parado uns segundos, com o telefone na mão. O coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela garganta. Tentei racionalizar. Talvez era outra pessoa. Talvez estavam só andando perto. Mas no fundo, eu sabia. Corri para o banheiro e mandei mensagem para ele. "Onde você tá?" Ele respondeu: "No trabalho, reunião, não posso falar agora." Eu não respondi. Só tirei print. Guardei. Respirei fundo, me limpei como se isso limpasse o que eu sentia por dentro. E voltei para minha mesa como se nada tivesse acontecido. Quando cheguei em casa, ele já estava lá, sentado no sofá, como se nada tivesse acontecido. Me olhou, sorriu e disse: "Oi, amor." "Amor." Eu olhei para ele e perguntei direto: "Você estava com a Fernanda hoje?" Ele franziu a testa, riu, disse: "Tá louca? Tá me vigiando agora?" Eu mostrei a mensagem. Disse que alguém tinha me contado. E ele ficou calado, por uns segundos que pareceram eternos. Depois disse: "Olha, você quer dar a verdade? A verdade mesmo?" "Então tá. Sim, eu me envolvi com a sua irmã, mas só porque você se afastou, você mudou. Você não é mais a mesma. Como se fosse minha culpa. Como se ele tivesse sido forçado a me trair. E o pior, parte de mim acreditou, porque era isso que ele fazia. Me fazia acreditar que tudo era culpa minha, até a traição. Depois daquilo, eu não gritei, não chorei na frente dele. Só fiquei olhando. Ele tentou justificar. Dizia que era só carência, que não sabia como me alcançar mais, que as coisas simplesmente aconteceram. E o pior é que a Fernanda disse a mesma coisa. Aconteceu, como se o amor fosse um acidente de carro, como se trair a própria irmã fosse tropeçar na escada. Nos dias seguintes, eu fiquei num estado que nem sei explicar. Era como se meu corpo estivesse vivo, mas a alma tivesse saído. Me alimentei mal, dormi pouco e ainda pensei em perdoar. Porque é isso que a gente faz, né? Quando a autoestima está no chão, a gente chama de amor, o que na verdade é medo. Medo de ficar sozinha. Medo de admitir que perdeu anos da vida com alguém que nunca te viu de verdade. Mas um dia, eu acordei e vi meu reflexo. Olheiras fundas, cara vazia. E eu pensei, ele me destruiu, mas sou eu quem vai ter que me reconstruir. Foi aí que eu bloqueei os dois, sem escândalo, sem carta de despedida, sem pedido de desculpa. Só fechei a porta, porque às vezes a maior vingança é simplesmente sair, sem explicação, sem plateia.
Hoje, eu não falo com a Fernanda, não desejo mal, mas não quero perto. E o Daniel, bom, ele tentou me procurar umas vezes. Mandou e-mail, cartinha, música melosa. Eu li tudo, comi um chocolate, ri e apaguei. Eu ainda não tô 100%. Às vezes, a dor volta, mas agora, pelo menos, eu sei que não fui louca. Eu só amei a pessoa errada e aprendi, da forma mais cruel possível, que quem te culpa por te trair já tinha te perdido muito antes da primeira mentira. Hoje, olhando para trás, é estranho pensar em quem eu era naquela época. Eu aceitava tudo calada, com medo de parecer exagerada, com medo de perder alguém que, na real, nunca foi meu de verdade. E o mais louco é que, no começo, eu ainda achava que tinha perdido algo. Achava que ele tinha levado minha paz, que ela tinha roubado minha família, que os dois tinham acabado comigo. Mas a verdade é que eu só perdi uma ilusão. Perdi a ideia de que o amor salva, de que quem a gente ama nunca vai machucar. Mentira. Às vezes, quem mais te machuca é quem sabe exatamente onde apertar. E ele sabia. Ela também. E mesmo assim, eu me culpei. Por tanto tempo, eu me culpei. A minha mãe demorou para entender. No começo, ela achava que era briga de irmãs. Tentou apaziguar, tentou fazer a gente se falar. Disse: família é assim mesmo, passa. Mas tem coisa que não passa, tem coisa que quebra. E cada vez que alguém me dizia: perdoa, é sua irmã, eu sentia que estavam arrancando mais um pedaço de mim. Ninguém perguntava como eu estava, só queriam que eu aceitasse. Como se ser boazinha fosse mais importante do que ser respeitada. Até que um dia eu explodi. Falei tudo. Disse que não queria mais ouvir o nome dela. Que não ia sentar na mesma mesa, nem fingir felicidade em grupo de WhatsApp. Foi duro, mas foi o único jeito de sobreviver sem enlouquecer. Se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que a gente precisa aprender a ir embora. Mesmo sem desculpa, mesmo sem explicação, mesmo sem justiça, porque às vezes a única justiça que você vai ter é a sua própria liberdade. E eu sei que tem muita mulher por aí vivendo algo parecido, culpada por desconfiar, culpada por sentir, culpada por falar. Se você está ouvindo isso, e se alguma parte dessa história doeu em você, talvez você também precise ir embora, não para se vingar, mas para se lembrar de quem você é, porque ninguém merece ser quebrada para caber em relacionamento nenhum. Hoje eu estou reconstruindo a minha vida, devagar, no meu tempo. Tem dia que dói, tem dia que alivia, tem dia que eu lembro e rio. Não porque foi engraçado, mas porque eu finalmente entendi que não era eu o problema, era o cenário. Eu estava no lugar errado, com as pessoas erradas, tentando salvar uma história que já estava escrita para dar errado. Agora, quem escreve sou eu. E se um dia a Fernanda ou o Daniel ouvirem isso, saibam que eu não desejo mal. Eu só espero que vocês nunca precisem sentir o que eu senti, porque ninguém merece passar por isso, nem mesmo quem causou. Mas se passarem, talvez aprendam, como eu aprendi, que quem ama de verdade nunca faz você duvidar de si mesmo. Caso queira acompanhar mais histórias como essa, continue no canal, se inscreva, até mais!